Fala galera, tudo bem com vocês? O papo de hoje, pessoal, é um papo muito bacana que eu quero trazer aqui para vocês. Algumas grandes oportunidades que nós estamos tendo hoje com a desvalorização da Bolsa de Valores, tá? Nesse vídeo específico eu vou falar mais sobre os fundos imobiliários, mas no próximo vídeo do canal eu vou trazer também algumas ações que estão muito baratas, tá bom? Outra coisa, eu também quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, em parte, um pouco da minha metodologia de investimento. Então, não vai ser um vídeo especificamente sobre todas as variáveis que eu utilizo, mas eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como eu manuseio, eu manipulo os números para poder me darem as informações que eu mais preciso na hora de escolher qual fundo imobiliário eu vou investir. Beleza? Pessoal, vocês sabem que eu tenho uma meta aí, né, até o final do ano, 31 de dezembro, chegar em 1000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você curte esse conteúdo que é um pouco mais técnico, que busca analisar os números, né, a estatística por trás dos fundos, e não achismos, não opiniões sem fundamento e tal, se inscreve aí no canal, tá bom? E se possível, pessoal, dá um like no vídeo. O like ajuda bastante no impulsionamento para o YouTube e faz com que mais pessoas possam assistir o conteúdo, beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas, pessoal, trouxe aqui a planilha para vocês. Vou tentar ser o mais objetivo e o mais didático possível, tá bom? É o seguinte, eu trouxe aqui 21 fundos imobiliários do tipo de papel, tá bom? São fundos que, apesar de ter o mesmo segmento, papel, eles são bem diferentes entre si, né? A gente tem fundos aí mais voltados para loteamento, multipropriedade, outros para o setor corporativo, outros residencial, infraestrutura, enfim, são fundos do tipo high yield, middle risk, high grade. Então a gente, apesar de ser só um segmento de papel, a gente tem vários tipos para todos os públicos, tá bom? Se você gosta de fundos mais arriscados, que entregam mais dividendos, se você é um pouco mais conservador e busca fundos um pouco mais conservadores, beleza? Outra coisa, pessoal, alguns fundos aqui, eles existem antes da data inicial que eu estipulei, que foi em janeiro de 2018, tá bom? Por exemplo, o KNCR11, o HGCR11, o VRTA11, são fundos que existem aí há mais de 10 anos, né? Só que para fins dessa modelagem que eu utilizo e que eu vim trazer para vocês, eu considerei como data inicial janeiro de 2018, tá bom? Bom, o que eu tabulei aqui, pessoal? O que eu planilhei nesse primeiro quadro? Eu coloquei aqui todos os rendimentos que esses fundos entregaram mês a mês. E por que eu estou olhando para o rendimento e não para o dividend yield? Né? Isso é uma pergunta muito pertinente. O que acontece? O dividend yield, pessoal, ele não considera somente o dividendo, né? Não considera somente o rendimento. Ele considera também o valor da cota naquele mês. Então, às vezes, pessoal, por exemplo, em um determinado mês, alguma notícia, qualquer que seja, fez com que o fundo tivesse uma redução do valor da cota. Mas o rendimento permaneceu o mesmo, a mesma média histórica. Como a cota teve uma desvalorização naquele mês por um motivo qualquer, o dividend yield daquele mês vai ser maior. Então é por isso que eu não gosto de olhar para o dividend yield, mas prefiro olhar para o rendimento que os fundos pagam por cota. E aí sim eu analiso o valor que ele está sendo negociado hoje e vejo se vale ou não a pena, tá bom? Esse é o primeiro ponto importante que eu gostaria de trazer para vocês. Bom, depois de planilhar todas essas informações aí de janeiro de 2018 até novembro de 2022, eu reuni essas informações e juntei aqui algumas colunas que eu já vou conversar com vocês, tá bom? Bom, primeiro, o que eu fiz? Eu tirei a média de rendimento desde janeiro de 2018, né, para alguns fundos aqui que já são mais antigos, ou desde o IPO para outros fundos, como por exemplo o RDM, peguei de abril de 2018. O RPR11, peguei agosto de 2020. Então, cada fundo aqui está sendo utilizado o seu IPO ou janeiro de 2018. Eu ordenei essas informações, pessoal, de ordem decrescente, do maior para o menor, tá bom? Só para a gente poder visualizar um pouquinho mais de eficiência essa situação. Então, a gente percebe aqui que em relação à média de rendimento por cota,
o RPR11 está disparado aí na frente, né? R$ 1,83, seguido aí do HCTR11, o DEVA11, o ARCT11 e assim por diante. Tá? Essa por si só, somente essa coluna aqui, já é interessante para você investidor. Né? Eu costumo dizer, pessoal, costumo não, né? Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, que quando a gente está começando a investir, é sempre muito difícil saber em qual fundo a gente vai alocar o nosso recurso. Porque são tantas informações, são tantas pessoas no próprio YouTube, nas redes sociais, em grupos do WhatsApp, do Facebook, falando que esse fundo é bom, aquele fundo é melhor, esse fundo é ruim, o CRI desse fundo é arriscado, enfim, são muitas opiniões diversas, avulsas, que às vezes acabam fazendo com que a informação se torne uma desinformação. Inclusive, foi por isso que eu decidi, há 1 ano e meio atrás, mudar a minha metodologia de investimento. Eu parei de olhar para notícias, para o que as pessoas acham, e passei a olhar somente para os números. Tá bom, pessoal? Isso não significa que essa metodologia minha é a melhor, não estou inventando a roda, tá longe de mim querer fazer algo assim. Eu só queria muito ter naquele momento uma estratégia para eu seguir, né? Eu gostaria de olhar e falar, olha, esse fundo hoje está bom ou esse fundo hoje está ruim. E quando a gente fica à mercê da subjetividade, fica difícil chegar nessa conclusão. Tá? Por isso que eu acabei criando essa modelagem que eu vou falar um pouco para vocês ainda por cima aqui, né? Ainda farei um outro vídeo mais específico sobre essa minha metodologia. E é por isso que eu também criei o canal Matemático Investidor, buscando auxiliar vocês que estão começando a investir, ou mesmo você que já investe há um tempo, mas não tem uma estratégia clara de investimento, não sabe quando que é a hora de investir em um ativo ou em outro ativo, beleza? Bom, pessoal, a segunda coluna é o valor patrimonial por cota, tá? Então eu peguei aqui atualizado do último relatório gerencial de cada fundo imobiliário, tá bom? A terceira coluna, pessoal, é o valor atual. Tá? É importante dizer, hoje, dia 16/12, né, 16 de dezembro, hoje é sexta-feira, pessoal. Então eu peguei o fechamento da bolsa. Esses são os valores atuais na data de hoje de todos esses 21 fundos imobiliários. E com base no valor patrimonial por cota e no valor atual por cota, eu calculei o PVP dele, ou seja, o preço em relação ao valor patrimonial dele, tá bom? Vou fazer aqui, pessoal, só um ordenamento do menor para o maior para a gente verificar algumas coisas interessantes. Olha só que bacana. Se a gente olhar para o PVP, ou seja, para o desconto, a gente verifica que o HCTR11 hoje é o fundo com maior desconto negociado desses 21 aqui que eu selecionei, né? Veja que o valor patrimonial por cota dele é de R$ 121,43. Só que hoje, pessoal, ele fechou a bolsa, o pregão, em R$ 98,60. Né? É uma margem muito grande aqui, entre aspas, de segurança. Tá? Vou falar mais um pouco sobre o porquê que isso acaba sendo uma margem de segurança quando fizer um vídeo sobre a minha metodologia especificamente, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui, pessoal, eu vou só pincelar um pouco sobre como que eu faço as minhas análises, mas o objetivo principal é mostrar para vocês as oportunidades que nós estamos tendo agora, né? Por conta da bolsa estar baixa, até separei aqui, ó. O Ibovespa hoje teve uma queda aí de 0,85%, está sendo negociado aí a 102, tá com 102 mil pontos, né? Se a gente pegar o year to date, a gente vê que chegou a 121 mil e hoje está 102, né? Muito abaixo do que já chegou nesse ano mesmo. Inclusive, falo mais sobre os motivos disso no último vídeo do canal. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá, beleza? Bom, voltando aqui, pessoal. Daqui em diante, são colunas que eu criei, colunas muito particulares, tá? Inclusive a própria nomenclatura. Então aqui eu coloquei como dividend yield futuro, por quê? O que eu fiz? Eu olhei para a média de rendimento que cada fundo apresentou, tá? E dividi pelo valor da cota atual. Multipliquei por 100 para saber a porcentagem. Então esse, pessoal, aqui é o dividend yield futuro. Tá? Lembrando que o dividend yield passado, o rendimento passado, não é garantia de rendimento futuro. Mas lembrem-se que eu estou olhando aqui para a média que eles entregaram. Tá? Por isso que é importante a variável tempo. Porque alguns fundos aqui são tão novos que a média acaba sendo um pouco arriscada. Já outros fundos que têm um histórico um pouco maior, acabam contribuindo em relação à nossa previsão de dividend yield futuro. Beleza? Vou elencar aqui do maior para o menor. Olha só que legal a informação que a gente passa a ter agora. Com base na média de rendimento histórico de cada um desses fundos
E com base no valor atual dele, a gente verifica essa ordem aqui. O RPR11 é o fundo que está com dividend yield futuro mais alto, 1,9, tá? Está sendo negociado muito barato, gente. O DEVA11 também, idem. Inclusive o DEVA11, pessoal, ele está com um desconto absurdo, né? O segundo maior desconto aqui da bolsa. O primeiro é o HCTR, o segundo é o DEVA11, tá? E a média de dividend, aliás, de rendimento dele foi de 1,37. Né? Então realmente é uma oportunidade gigantesca que a gente está tendo aqui nesse fundo. Lembrando que ele teve uma queda, né? Muito por conta da deflação. Eu até falei mais sobre isso no vídeo aqui do canal. Se você quiser entender um pouco mais do que aconteceu com o DEVA11, tem um vídeo aqui específico falando do DEVA11. Beleza? Eu já consigo chegar numa lista que me informa os melhores fundos nesse momento, né? Com base na cotação atual. Mas agora eu preciso refinar essas informações de modo que eu consiga identificar qual fundo consegue me entregar um risco-retorno mais efetivo. Porque muitas vezes a gente vai olhar, por exemplo, para o RPR11 e a média de rendimentos dele realmente é absurda, né? De R$ 1,83. Porém, se a gente for ver aqui, por exemplo, uma outra variável que não entrou nesse cálculo, o tempo de existência dele. Ele tem aí, ó, 28 meses de existência. Tá? Comparado aos outros fundos, é um fundo muito recente, muito novo. Então é um fundo que ainda precisa se provar em outros cenários macroeconômicos, por exemplo, com uma Selic a 2%, né? Com um IPCA reduzido, né? Verificar se a carteira de CRI vai se manter adimplente ao longo de mais tempo, enfim, são várias variáveis que a gente precisa considerar para ir lapidando o nosso resultado, tá? E aí, pessoal, só aqui, repito, já seria suficiente para vocês analisarem os melhores fundos nesse momento, que tendem a entregar o dividend yield maior, né, com base na cotação atual. Lembrando que, por exemplo, uma continha de padaria aqui bem simples, né? O RPR11 é um fundo que ele sempre foi negociado aí acima dos R$ 100, gente. Tá? Vou até abrir aqui rapidinho para a gente ver. Ó. O RPR11, eu vou pegar aqui os últimos 5 anos. Tá? Podem ver aqui, ó, ele sempre foi negociado a 120, 112, 112. Ele caiu aqui para 133 no final do ano passado, mas logo já subiu 112, 117. Então veja, ele agora é o momento perfeito para se entrar nesse tipo de fundo, tá bom? Por quê? Porque além da gente se blindar em relação ao valor dele, em relação ao seu patrimônio, valor patrimonial, a gente garante que, por exemplo, se a cota dele volte a subir, volte ali ao patamar de R$ 120, ele vai continuar pagando a mesma, em teoria, média de rendimento. Então perceba que aí é aquele famoso yield on cost, né? Que é em relação à média que ele entrega em relação ao seu preço de custo, e não ao preço que ele está sendo negociado naquele momento. Por isso que essa análise aqui ela é muito importante, pessoal. Bom, para finalizar o vídeo, tá? Vou ser um pouco mais rápido aqui porque já está ficando longo, né? Já são vários minutos aqui. Eu coloquei aqui a variável tempo, tá? Que é algo muito importante na minha metodologia de investimento. Eu atribuo um peso diferente para cada intervalo de tempo. Então, fundos de 0 até 28 meses, eles têm um peso diferente dos fundos de 28 meses a 48 meses, enfim, eu atribuo pesos diferentes para esses períodos, de forma que eu consiga fazer um ranking depois com as melhores pontuações. E esse ranking, pessoal, eu vou deixar para falar um pouco mais no próximo vídeo, até para não ficar muito longo esse, e para poder ser um pouco mais específico em como que eu chego em cada um desses rankings e no resultado final. Tá bom? Aqui, ó, uma outra variável importante, né? A liquidez desses fundos. Então, às vezes a gente vai olhar, por exemplo, para o ARCT11 e a gente tem um capital legal para entrar nele, mas é importante verificar que a liquidez dele é baixa, né? Uma das menores aqui, só perde para o CACR11. Então, assim, são variáveis que a gente precisa considerar na hora de chegar na nossa decisão final.
E a ideia é que a gente não escolha isso de forma subjetiva. A gente vai olhar para esses números, a gente vai fazer um ranking de cada uma dessas variáveis com pesos diferentes, né? E vamos chegar aí no resultado final dos fundos que mais valem a pena serem investidos naquele determinado momento. Outra coisa legal, pessoal, prometo, para fechar o vídeo, a última coluna aqui, a taxa média, por exemplo, de IPCA. Então, eu separei aqui ó, a taxa média de IPCA de cada um desses fundos, exceto do RZTR11 e do KNCR11, que eu não consegui essa informação para construir esse vídeo aqui, tá bom? Mas olha só, digamos que você tenha um perfil mais conservador e gostaria de analisar qual fundo do tipo high grade com base na sua taxa média é mais interessante nesse momento. Então veja, o que eu posso fazer aqui? Eu vou ordenar isso aqui do menor para o maior. E aqui eu vou ter, em teoria, pessoal, lembrando, em teoria, a taxa média, ela é crucial na hora da gente analisar se o fundo é ou não high yield, high grade. Mas ela não é a única variável, tá? A gente tem que analisar o LTV, a setorização, os devedores dos CRIs, enfim, são várias outras análises, tá bom? Mas, a grosso modo, a gente olhando aqui para esses fundos aqui, em teoria, eles são os fundos mais seguros do ponto de vista da taxa média. Então, veja, a gente está falando de CPTS 11, RBRR 11, o BARI 11, o VRTA 11. Então, a gente tem vários fundos aqui, ó, que tem uma taxa relativamente baixa, né? Média pequena para baixa, na verdade. Aliás, média para baixa, tá bom? Então a gente já consegue, por exemplo, chegar no filtro e olhar para esses fundos aqui e pensar, bom, eu quero adquirir esses fundos que estejam mais descontados. Se esse for o meu segundo critério, talvez eu olhe com mais carinho para o CPTS 11 e para o RBRR 11, porque são fundos que tendem a se valorizar mais no futuro, até pelo fato de estarem muito descontados, né? Ah, mas eu não quero olhar só para o PVP deles, eu quero olhar para o tempo de existência deles. Poxa, tanto o CPTS 11 quanto o RBRR 11 são fundos bem antigos. Ele está aqui na lista dos maiores em relação a tempo de todos esses 21 fundos que eu selecionei. Então veja, com essa planilha aqui, ainda que a gente precise lapidar ainda mais, gente, eu reforço isso. Essa planilha não vai te dizer que aquele fundo é o melhor e pronto, acabou e não existe contestação. Ela é só um norte, é um caminho para você seguir, para você ter uma estratégia. Você vai olhar para esses números e vai ordenar eles da forma que você entende serem mais positivos para você. Assim como você pode olhar e pensar, bom, o BARI 11 é um fundo que ele está bem descontado, né? E dentre esses 5 que eu selecionei aqui, né, é o fundo que mais entregou rendimento médio por cota, 1,08. Então, se eu olhar só para o BARI 11, talvez entre esses 5 aqui, lembrando que o BARI 11 nem é high grade, né, é um middle risk aqui, né. Mas se eu for olhar para o rendimento desses 5 fundos com a menor taxa média de IPCA, talvez eu vá para o BARI 11. Mas espera aí, se eu for ter uma grande quantidade de capital para aportar nele e eu olhar para essa liquidez diária que ele costuma ter de 10 mil, eu já vou ficar com o pé um pouco atrás. Eu vou pensar, bom, se realmente é isso que eu vou querer, essa liquidez aqui é suficiente para eu entrar e sair caso haja necessidade? Então veja, são várias variáveis aqui que precisam ser consideradas, que vai depender de cada perfil de investidor e que certamente, independente de qual seja esse seu perfil, irá te dar um caminho, irá te dar um norte. Beleza? Pessoal, sei que o vídeo ficou longo. Espero que vocês tenham curtido, vejam e revejam essas ordenações que eu fiz, né, tanto pela média de rendimento por cota, pelo o fundo mais descontado no momento. Vejam que todos aqui estão descontados, né, alguns mais, outros menos. Vejam pelo tempo também, ó, alguns fundos muito novos não é muito legal do ponto de vista de segurança, enfim. Caso vocês queiram, pessoal, posso disponibilizar essa planilha aqui para vocês. Eu vou pedir só para vocês comentarem aqui embaixo no vídeo, beleza? Se vocês comentarem aí pedindo, se houver essa demanda, eu compartilho essa planilha com vocês. E nos próximos vídeos, prometo que eu vou entrar aqui na questão dos rankings, tá? Porque não é só ordenar e colocar 1, 2, 3, 4 em diante. Eu atribuo pesos diferentes para variáveis diferentes. E eu posso expor isso para vocês num vídeo futuro, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que você tenha curtido esse vídeo, esse conteúdo.
Isso prova, mais uma vez, que a gente está diante de uma oportunidade muito grande do ponto de vista de momento para entrar nos fundos imobiliários, na renda variável. A verdade é que os investidores estão correndo de renda variável e alocando tudo em renda fixa. E isso faz com que o preço desses ativos aqui sejam drasticamente reduzidos. Tá? Se você acompanha já fundos imobiliários há pelo menos uns 6 meses, você vai se lembrar que todos esses fundos aqui estavam sendo negociados muito próximo do seu valor patrimonial e até mais caro, até com ágio em relação ao seu VP. E agora, para mim particularmente, por exemplo, olhar para o Bari 11, que eu já cheguei a pagar R$ 102, está sendo negociado a 87, gente, isso aqui é um desconto surreal. Tá? Daqui uns 6 meses, 10 meses, não sei, quando essas cotas subirem de novo, a gente vai pensar, puxa vida, tive a oportunidade de pegar um RBRR11, um fundo extremamente seguro, tranquilo, antigo, por R$ 83 e agora ele está valendo R$ 100. Tá? E esse tipo de frustração eu espero que você não sinta e que você possa aproveitar ao máximo essa oportunidade que a bolsa está dando. Tá bom? Gente, muito obrigado e curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí embaixo se quiserem a planilha e dá aquela força para compartilhar com os amigos. Valeu!